Olá, gente. Vamos começar a nossa videoaula de hoje, né? Falando sobre número de linhas da tabela verdade. Olha só, galera. O número de linhas, né, na tabela verdade, né, de uma proposição composta com n proposições simples, né, distintas, já tem que ser diferentes as proposições que a integram, é dado pelo seguinte teorema. Ó. A tabela verdade de uma proposição composta com n proposições simples e distintas componentes, contém 2 elevado a n linhas ou combinações entre os valores lógicos atribuídos às proposições simples. Isso quer dizer o seguinte, ó, que o número de linhas é igual a 2 elevado a n, onde n é o número de proposições diferentes, sabe? Distintas. Olha algum exemplo aqui. Ó. Para duas proposições simples, nós temos 2 elevado a segunda, né? Que é igual a 4 linhas ou 4 combinações entre os valores lógicos atribuídos às proposições simples. Veja só, galera. Aqui eu tenho duas proposições, ó, P e Q. Isso vai ficar o quê? 2 elevado a n, né? Então, eu tenho 2 elevado a duas proposições. Então, eu tenho 4 linhas. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. Galera, para organizar uma tabela verdade com duas proposições, você faz assim, ó. Você, de um lado, né, a primeira proposição, você coloca VV, depois FF, e depois você coloca na última VF, VF, tá bom? Outro exemplo. Para três proposições simples, teremos 2 a terceira, né? Que é igual a 8 linhas ou 8 combinações, né? Entre os valores lógicos atribuídos às proposições simples. Veja só, galera, eu tenho 3 proposições, então eu tenho 2 elevado à terceira, que vai dar o quê? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, então eu tenho 8 linhas, tá bom? 8 linhas. Para você organizar uma tabela verdade com 3 proposições, você coloca na primeira proposição, você divide, né? 4 verdadeiros e 4 falsos, certo? 4 linhas com o falso, certo? Na segunda, você coloca de 2 em 2. 2 verdadeiras, 2 falsas. 2 verdadeiras, 2 falsas. E na última, como sempre, verdadeiro, falso. Essa alternância, né? Verdadeiro, falso. Até o final, tá bom? Aqui, ó. Eu tenho, ó, exemplo de tabela verdade, né? Veja como o número de linhas vai duplicando na medida em que são introduzidas novas proposições simples. Olha só aqui, ó. Quando eu tenho apenas uma proposição aqui, nesse caso aqui o S, ó, eu só tenho dois valores, um verdadeiro e um falso, certo? Então 2 elevado a 1, que dá 2, né? Então eu tenho duas linhas, uma para verdadeira e outra falsa. Agora com duas proposições, já aumentou aqui, ó, 2, ó, 2 elevado à segunda, que dá o quê? 4, né? 2 vezes 2, 4. Então eu tenho 4 linhas, certo? 2 à terceira, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Eu tenho 8 linhas, né? E 2 à quarta, dá 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. 16 linhas. Perceba que não é necessário você construir toda a tabela verdade para saber a quantidade de linhas, certo? Basta você utilizar o teorema, né? Aqui, mais uma questão aqui, ó. Número de linhas da tabela verdade da proposição. Se P e Q, então R é inferior a 5. Isso é verdadeiro ou falso? Bom, eu tenho quantas proposições aqui? Eu tenho a proposição P, tenho a proposição Q e eu tenho a proposição R, né? Então, o número de linhas é igual a 2 elevado a n. N vai ser o quê? O número de proposições, que nesse caso aqui são 3, né? Então, 2 elevado à terceira, que é igual a 8, né? Então, essa alternativa, ele é o quê? Superior. O número de linhas é superior a 5, certo? Não é inferior a 5. Então, isso aqui, ó, é falso, essa afirmação, tá bom? Olha, gente, eu utilizei essas questões, né, através desse livro aqui, ó, Raciocínio Lógico Passo a Passo, Teorias e 289 questões, certo? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, bastante simples.